queridos, graça e paz, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É motivo de muita alegria que você esteja aqui esta noite conosco nessa live. Nós somos a Igreja Batista do Bosque. Deus, com certeza, durante todo esse dia, a cada passo de fé, o Pai vem falando, vem ministrando, e são muitos testemunhos de cura, de milagres. Se Deus fez algo na sua vida por estes dias, coloca aí nos comentários. O seu testemunho vai alimentar a nossa fé, vai alimentar a fé de outras pessoas. Eu acabei de ver aqui o testemunho de duas pessoas falando, a questão de uma cirurgia, de um tumor, e que Deus trouxe a vida, que Deus trouxe cura, que Deus está tratando a vida dessas pessoas. Olha, o nosso Deus é um Deus do impossível. Vou repetir, o nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que os médicos dizem, olha, agora só Deus para fazer. Às vezes as pessoas elas ficam desesperadas quando elas escutam de um médico dizer assim, só Deus para resolver o seu problema. Eu quero dizer para você essa noite, para você não ficar com medo, não fique em pânico, não fique triste, não fique desesperado, se alegre, se alegre. Porque se o médico disse só Deus para resolver, então você está nas melhores mãos. Você está na melhor mão para resolver o problema da sua vida, para trazer cura, para trazer salvação. Se o médico disse só Deus para resolver, então está tudo certo, porque é Ele mesmo que vai trazer cura sobre a tua saúde, é Ele que vai trazer salvação na tua casa, é Ele que vai restaurar a tua vida espiritual, é Ele que vai restaurar os teus sonhos. Então se alegra se você ouviu isso por esses dias. Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler dois textos, Números, capítulo 13, versículo 2, e Números, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. Dois textos bíblicos, Números 13, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada governante entre eles. Agora, Números capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido no deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, e para que as nossas esposas e nossas crianças fossem presas, não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Queridos, esse texto narra um fato, um momento muito determinante na história de Israel, porque eles já estavam há muitos anos andando no deserto, eles já estavam há muitos anos em busca da terra prometida. Vale a pena lembrar que eles ficaram 430 anos no Egito, e os últimos anos desse período como escravos. Entraram no Egito porque um dia um jovem que foi vendido pelos irmãos, que ficou escravo no Egito, se tornou governador do Egito, levou o pai e os irmãos foram morar com ele no Egito, e assim os hebreus entraram na terra do Egito. 430 anos depois, já era uma grande nação, porém escravas naquela terra. Deus, por mão forte, através de 10 pragas, retira o seu povo daquele lugar, através de Moisés, faz um grande milagre na travessia do Mar Vermelho, e agora eles estão andando no deserto, em busca da terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que Deus havia prometido ao patriarca, ao pai deles, Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. E Deus agora está, então, este texto narrando, falando com Moisés, dizendo: Moisés, chegou um momento muito especial na história de Israel. Você vai escolher 12 homens. Esses 12 homens irão espiar a terra de Canaã. Eles vão trazer um relatório dessa terra
para você e para toda a congregação. Meus amigos, se eu estivesse neste dia aqui, eu fico imaginando a ansiedade e a expectativa do coração de cada hebreu ali no deserto por quase 40 dias, aguardando o retorno dos espias, porque eles estavam próximos de viver a promessa de Deus prometida a Abraão na vida deles naquela geração. Muitos dias eles estavam esperando. Quanto tempo faz que Deus fez uma promessa para você? Quanto tempo faz que Deus prometeu algo para fazer na sua vida? E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que estes dias, e já pode ser hoje, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irá mover os céus, irá mover a terra a teu favor. Ei, fica atento, porque pode ser hoje que você vai ouvir alguém batendo na porta da tua casa, e quando você abrir, não vai ter uma pessoa física lá, batendo na porta da tua casa, mas vai ser o anjo de Deus, vai ser o anjo de Deus, batendo na tua casa, entrando na tua casa, com a tua bênção, com o teu milagre, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Então o versículo 2 de número 13, fala que Deus dá uma ordem, especificações para Moisés. E eu quero analisar rapidamente este texto. O versículo 2 inicia o Senhor dizendo para Moisés: olha, Moisés, envia homens. Nós sabemos que na tradição judaica, o judeu, ele se torna homem na maioridade religiosa aos 13 anos. E quando ele se torna adulto, homem, aos 13 anos, dentro da tradição religiosa, ele já pode ler ou demonstrar conhecimentos acerca daquilo que ele entende e conhece da Torá. Porém, Deus aqui não está falando desta fase de um judeu, ele está falando de homens, e homens maduros. O texto ainda diz mais que são homens que exerçam governança, homens governantes, homens influentes sobre cada uma das tribos. Israel era e é dividido em 12 tribos de Israel, as 12 tribos, e ali ele deveria escolher um de cada uma dessas tribos, homens maduros, que exercessem liderança, para então representar a tribo, para então representar o povo, ir a Canaã, espionar Canaã e trazer um relatório. Quando eu olho isso aqui, o meu coração se alegra, porque eu creio, escute, eu creio que esta noite eu estou ministrando para homens e mulheres, pessoas que foram escolhidas a dedo, assim como esses 12 homens foram escolhidos naquele dia para representar o povo. Eu creio que esta noite eu estou ministrando para homens e mulheres que são como uma cobertura espiritual da sua casa. Sim, você é uma cobertura espiritual da sua casa. Deus te escolheu hoje, Deus te chamou hoje para ser alguém que vai interceder pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, alguém que vai fazer a diferença. Assim como aqueles 12 homens foram escolhidos, Deus está escolhendo você hoje. Deus está escolhendo você hoje, e você tem uma missão. Vamos para o texto. O texto fala que a missão daqueles homens era examinar a terra. Pastor, o que é examinar? Examinar é efetuar com profunda observação sobre algo. Então aqueles homens, eles não iam lá a passeio, eles não estavam ali a passeio. Eles estavam ali para analisar a terra de Canaã. Então eles tinham que observar o terreno, a vegetação, o comportamento de cada tribo, de cada nação, as pessoas daquele lugar, trazer um relatório completo. Você, que é este representante da sua casa, da sua família, eu te pergunto, você tem examinado a tua casa? Você tem examinado o teu lar? Ou você está alheio a tudo que está acontecendo? Você já parou para observar como anda os teus filhos? Como está os teus filhos? Como está o coração do seu esposo, da sua esposa, do pai, da mãe, de alguém próximo de você? Você já parou para observar estas pessoas? Pastor, por quê? Porque às vezes ao nosso redor tem pessoas que estão sofrendo e nós não percebemos.
Tem pessoas ao nosso redor que estão passando por crises profundas e nós, às vezes, estamos desatentos e não percebemos. Deus hoje quer que você venha olhar para dentro da tua casa examinando, entendendo o lado espiritual, entendendo o lado emocional, de como as coisas estão dentro da tua casa. O Pai quer ouvir de você um relatório de dentro do teu lar, da tua vida esta noite. O texto prossegue e aqui é algo poderoso, porque o texto diz assim: então envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei. Eu darei. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, o espírito maligno, este problema que você está enfrentando, pastor, eu estou enfrentando problemas financeiros terríveis. Eu estou enfrentando um problema no meu casamento terrível. Eu estou enfrentando um problema de saúde terrível. Deixa eu te dizer esta noite, este problema que você está enfrentando, ele já foi vencido. Este problema que você está enfrentando, ele já foi derrotado. Porque quando os espias saíram para espiar Canaã, Deus já estava dizendo: olha, esta terra eu já dei, eu darei a vocês. Este problema que você está enfrentando, ele já foi vencido na cruz. Aleluias. Ele já foi vencido na cruz. Na verdade, você está lutando contra um espírito maligno, contra um demônio que já foi derrotado. Você está pelejando contra uma enfermidade que já foi vencida na cruz. Oh, Jesus, entende isso essa noite. Tem algumas pessoas que estão me assistindo agora. Você está valorizando um problema que já foi vencido na cruz. Você está valorizando uma doença que já foi vencida na cruz. Você está valorizando uma enfermidade que já foi vencida na cruz. Você está valorizando uma situação financeira na sua vida, na sua casa, que já foi vencida na cruz. Paulo nos disse que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Já está disponível na minha vida, na sua vida. Ele já te deu. A cura já foi liberada. O milagre já foi liberado. A conversão deste marido já foi liberada. Ah, Jesus, a cura desta enfermidade já foi liberado. O Senhor já nos deu a vitória. É por isso que eu creio no tema profético deste ano. Com pandemia, sem pandemia, com crise financeira, sem crise financeira, 2020 é o ano da minha vitória. 2020 é o ano da sua vitória. Sabe por quê? Porque isto já foi conquistado na cruz para todos nós. O texto então, ele fala que os homens, no versículo 23 de Números 13, o texto fala que eles foram então até aquela terra. E quando eles estiveram naquela terra andando vários dias, a Bíblia fala que eles então trouxeram uma prova. Eles retornam e levam consigo um cacho de uva, romãs e figos, frutos daquela terra. Aquele cacho de uva era tão grande que foi necessário que 2 daqueles 12 homens carregassem eles até o arraial hebreu. E quando eles chegam naquele lugar, eu fico imaginando as pessoas quando viram o tamanho daquele cacho de uva. E isso aqui fala muito ao meu coração. Porque o que viria logo depois seriam grandes guerras, como a guerra de Jericó e tantas outras que eles pelejaram. Só que antes dessas grandes guerras que viriam logo depois, Deus dá uma prova que aquilo que ele havia dito lá para Abraão, aquilo que ele havia dito para eles durante aqueles anos do deserto, aquele cacho de uva, aquela romã, aqueles figos, era a prova que a palavra dele era real. Eu tenho absoluta certeza que assim como na minha vida, cada um de vocês que nos assistem nesse momento, em algum momento da sua vida lá atrás, Deus já deu a prova que Ele é com você. Eu tenho certeza que se fosse possível,
nós ouviríamos, se estivéssemos todos reunidos aqui na igreja, nós ouviríamos vários testemunhos. Hoje você está em busca de um milagre, hoje você está em busca de algo, mas se você olhar para a sua vida, Deus lá atrás já provou que Ele é com você. O que eu quero dizer com isso? Tire do seu coração toda a dúvida, porque o mesmo Deus que demonstrou para eles através daquela uva, daqueles figos e daquela romã, que a palavra era verdadeira, que a terra de fato ela gerava leite e mel, ela manava leite e mel. Quando o Senhor naquele momento estava provando para eles, dando uma pequena prova de que aquela promessa ela era verdadeira. Deus já provou na minha vida aquilo que Ele vai fazer logo ali à frente. Deus já provou na sua vida lá atrás o que Ele vai fazer hoje na sua vida. Deixa eu te falar, este problema, esta dificuldade não é maior do que o teu Deus. Não é maior do que o Deus que você segue. Não é maior do que o Deus que você serve. Não é maior do que o Deus que nós dobramos os nossos joelhos. Não é maior. Porque o mesmo Deus que agiu na sua vida há algum tempo atrás, o mesmo Deus que um dia livrou você de um acidente, o mesmo Deus que um dia fez algo poderoso na sua vida, Ele vai fazer de novo. A promessa dEle não vai cair, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é real, Ele está na sua vida. O que me assusta nesse texto e no contexto deste texto é que em Números, no capítulo 14, quando eles retornam, 2 homens colocam lá o cacho de uva, outro coloca romã, os figos, e eles começam a dizer, olha, a terra realmente, ela manda leite e mel, realmente o que Deus diz é verdadeiro. Porém, 10 daqueles 12 espias começam a dar um relatório negativo. 10 daqueles 12 espias começam a dar ênfase que naquela terra tem gigantes. 10 daqueles 12 espias começam a dar ênfase que naquela terra as cidades eram fortificadas e intransponíveis. 10 daqueles 12 espias, eles são tão pessimistas que eles usam as seguintes expressões: quando nós olhávamos para os gigantes, éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos. Meu Deus, quando eu vejo esses homens fazendo isso, você sabe qual foi a reação de mais de 2 milhões de pessoas que estavam no deserto naquele dia? O texto diz que eles passaram uma noite inteira chorando. Eles ignoraram o cacho de uva, eles ignoraram a romã, eles ignoraram os figos e eles choraram a noite inteira, porque deram ouvidos àquele relatório negativo, a ponto de quererem retornar para o Egito, a ponto de pôr em dúvida o que Moisés havia dito para eles, a ponto de pôr em dúvida a promessa de Deus na vida deles. E meu Deus, como isso está acontecendo esses dias? Como isso está acontecendo esses dias? Porque está cheio de pessoas que elas são transmissoras, não é, queridos, de palavras de esperança e de fé, não, é de desgraça. Está cheio de gente na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, transmitindo desgraça, transmitindo notícias falsas. Eu vi esses dias as pessoas dando ênfase, porque surgiu um novo vírus aí lá na China, e não sei o que, e as pessoas desesperadas, dando ênfase a algo ruim. Isso tem abalado o coração de muita gente. Muita gente que me assiste agora está com medo, está duvidando daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas pessoas estão tirando o foco da promessa, o foco daquilo que Deus tem para fazer, e estão focando apenas na situação atual. Estão focando apenas que a terra tem gigantes.
estão focando apenas que as cidades são intransponíveis, estão focando apenas no tamanho do problema. Quantos que me assistem receberam um diagnóstico médico e ficam olhando para aquele diagnóstico e lembrando das palavras do médico: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, o seu tratamento é muito delicado, você vai ter que viajar, você vai ter que fazer isso, olha, só Deus para realizar algo na sua vida. Quantas pessoas que me assistem já desistiram da sua família e os olhos, o olhar é somente para o problema. Se você focar somente no problema, se o medo e a dúvida tomar conta do seu coração, dificilmente Deus realizará aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Um dia Jesus chegou para ressuscitar a filha de um homem chamado Jairo, e a primeira coisa que Ele fez foi tirar todas aquelas pessoas que estavam velando aquela menina, porque o ambiente estava pesado, com dúvida, com medo, com luto. Jesus tira aquelas pessoas daquele ambiente e o impossível acontece. Aquela menina volta a viver. Eu te desafio esta noite em nome de Jesus. Entra no teu celular depois desta live. Arranca essas desgraças que estão aí. Para de ver desgraça e começa a se alimentar com fé. Começa a ouvir fé, começa a usar a tua boca e declarar fé dentro da tua casa. Essa crise financeira não vai me destruir, essa enfermidade não vai me matar, este mal não vai destruir a minha casa, não vai destruir a minha família, não vai tocar os meus bens, não vai tocar. Eu te desafio esta noite, ei crente, presta atenção aqui, eu te desafio esta noite, depois desta live, você levantar as suas mãos, você ungir a sua casa e declarar: nesse pedaço aqui, aqui é reino, aqui é terra santa, aqui é terra prometida, aqui o mal não toca, aqui o diabo não toca, aqui os demônios não entram, aqui o mal não entra, aqui não entra. O Senhor te deu autoridade de filho. O Senhor te deu autoridade de filho. Declara isto dentro da tua casa. Ei, para. Tem pessoas enlutadas dentro de casa. Enlutadas. Pessoas que estão tão movidas, estão tão perturbadas. Queridos, infelizmente, pessoas estão morrendo. Infelizmente, e essa doença tem levado pessoas, mas Deus tem uma promessa na sua vida, e Ele vai cumprir a promessa dEle, e no dia que Ele terminar de cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, na minha vida, a maior promessa vai acontecer. Sabe qual é? É nós irmos morar no céu. Nós vamos morar no céu. Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Junte tesouro no céu. Lá é o nosso lugar eterno. Lá não tem Covid, lá não tem câncer, lá não tem depressão, lá não tem tristeza, lá não tem dívidas, lá não tem nada. Lá é eterno e lá todos nós iremos morar. Só que o Senhor nos diz: assim nos céus, seja aqui na terra também. Então eu declaro sobre a sua vida, que a sua casa, aqui em vida, você já vai começar a viver o que você vai viver lá nos céus. Se lá nos céus tem paz, eu declaro paz na tua casa. Se lá nos céus tem saúde, eu declaro saúde na tua casa. Se lá nos céus tem domínio próprio, mansidão, prosperidade, eu declaro isto na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. No céu não tem dúvida, no céu não tem medo, na sua casa não tem medo, não tem dúvida, porque Ele é com você. Oh Jesus. O texto fala então que dos 12, 10 dá esse relatório negativo e 2. Josué e Caleb, eles começam então e trazem um relatório contrário. Eles então dizem:
Nós não aceitamos isso. Em outras palavras, aqui com as minhas palavras, nós não aceitamos isso. Porque Deus disse que Ele iria nos entregar aquela terra. E isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. E aqui eu fecho essa ministração. Porque se Deus disse que ia fazer de você um grande empresário, se Deus disse lá atrás que iria fazer de você um pastor, se Deus disse para você lá atrás que você iria trabalhar, iria ser um juiz, que você iria ser um autônomo bem-sucedido, se Deus disse para você, mulher, que você vai casar, que você vai ter filhos, se Deus disse que iria fazer algo grandioso na tua vida, eu te pergunto, por que você está duvidando? Lembra da promessa de Deus e faz como Josué naquele dia. Não, tem gigantes na terra? Tem. As cidades são fortificadas? São. Mas Deus disse que vai nos dar aquele lugar. E se Ele disse que Ele vai nos dar esse lugar, Ele vai dar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai fazer de você uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, o teu casamento uma bênção, a tua família uma bênção. Se Deus disse, está dito. Se Deus declarou, está declarado. Se Deus anunciou, está anunciado. Não esqueça que você está lutando contra um demônio, o diabo, uma enfermidade, um problema que já foi vencido na cruz. E que Ele é poderoso. Se Ele disse que vai fazer na sua vida, eu quero que você, a partir de agora, olha, estufa o peito e começa a olhar para a promessa de Deus para a tua casa. Começa a olhar para a promessa de Deus na tua vida. Começa a olhar para a promessa de Deus para a tua família. Começa a visualizar agora os teus filhos, líderes de célula. Começa a visualizar este homem que hoje está lançado na bebida, um líder de célula, um ganhador de almas. Começa a ver esse casamento dando certo. Começa a ver vocês vindo à igreja futuramente cheios do Espírito Santo. Começa a enxergar. Começa a enxergar. Amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, eu tenho aqui um espaçozinho 2x2, é um negocinho. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, repreende esse inho da tua vida. Não é negocinho, não é coisinha, não é um jeitinho, não. Se você hoje está num local pequeno, num box, num quiosque pequeno, Deus vai te levar a um lugar grande. Se hoje você passa as madrugadas estudando, sonhando com um nível, com um cargo, Deus vai te surpreender 2 vezes mais, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele vai abrir uma porta impossível na tua vida. Onde você estiver agora, fecha os teus olhos. A equipe de louvor vai fazer uma adoração, e eu quero que você agora comece a olhar para a promessa. Olha para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Olha para o que Deus vai fazer na tua casa. Eu quero que você nesse momento comece a olhar para o que Deus vai fazer. É para o que Deus vai fazer. Não é as possibilidades humanas, é para o que Deus vai fazer. Onde você estiver agora, fecha os teus olhos enquanto a ministra de louvor canta uma canção. Impossível vem transformar meu coração, transformar teu coração. O Deus que a morte já venceu. Foca a promessa, foca aquilo que Deus disse que vai fazer. Foca neste momento. Isso, Deus vai fazer. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu quero que você foque agora no milagre, no milagre. Para de olhar para um desafio, para um problema. Foca no milagre, foca na promessa, foca naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Isso, adora o Senhor onde você estiver. Adore agora o Senhor e diga: eu creio. Se eu creio.
Onde você estiver agora, coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa que está do segundo ao sétimo, Senhor, passo de fé. Pai, ele não vai desistir. Eu quero repreender, Pai, agora todo olhar para o gigante, todo olhar para a enfermidade, todo olhar, Deus, toda dúvida, todo medo, todo negativismo nesse coração. Pai, que ele comece a enxergar a promessa, que ele comece a ver o milagre. Pai, em nome de Jesus, este homem, esta mulher não vai desistir desse passo de fé. Ele vai testemunhar, ela vai testemunhar o milagre na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro por este que vai iniciar agora esse passo de fé. Ei, meu querido, ei, minha querida, Deus vai surpreender você. E através desse passo de fé, Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida, na tua casa, na tua família. Você que está começando hoje, vá até o fim. Deus vai te surpreender, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra, que esta semente se transforme em uma árvore frutífera no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te dê uma noite maravilhosa, um sono maravilhoso, em nome de Jesus. Boa noite e que Deus te abençoe.